tenso. Estou acompanhando aqui as redes, os feedbacks dos grupos de trabalho, também das palestras, né? Uma sensação aí de bastante estímulo para os pesquisadores e pesquisadores da área e também para o conhecimento, né, da relevância do CIRIEC internacional e do CIRIEC Brasil, aqui a nossa seção brasileira. Vamos propor aqui agora, nessa última mesa do dia, um debate que vai para a linha dos desafios institucionais da economia social e solidária na América Latina e também uma discussão acerca de da composição, né, de uma agenda de pesquisa e de trabalho, uma vez que ao longo destes dias, terça, quarta e quinta, amanhã ainda temos alguns trabalhos e também a mesa final, onde sentarão os presidentes dos CIRIECs da região, para pensar, né, e agora, para onde vamos, como vamos, com quem vamos, né, quais são os nossos grandes desafios, quais são os grandes problemas, questões, né, qual é a pauta de caminho aí, de encaminhamentos, de discussões. Então, eu passo a palavra agora para o professor Daniel Menezes, que de algum tempo vem correndo aí pela região, é um articulador importante da formação dos CIRIECs em outros países aqui da região, o embaixador da América Latina para a formação dos CIRIECs, assessorou formal e informalmente a concepção dos CIRIECs da Costa Rica, por exemplo, do México, né, e vem aí conversando com outros colegas também sobre essa questão. Então, um bate-papo, um papo aberto, colocar aí na mesa, né, Daniel, tanto essa sua percepção, através dessa sua experiência no que tange a região, a construção de CIRIECs, a agenda de pesquisa, os desafios institucionais, né? Daniel também acaba um pós-doutorado agora nessa questão de um olhar para a economia social e solidária na América Latina, os desafios, as questões teórico-conceituais, enfim. Então, e não à toa, neste momento, essa mesa já quase ao findar do Congresso, mas, como eu disse, repito, amanhã temos atividades ainda, né? Mas depois de todo esse caminho, né, que nós trilhamos, tanto do ponto de vista internacional, desde as primeiras idas ao CIRIEC, passando pela construção dos CIRIECs no Brasil e na América Latina, e também esse olhar do ponto de vista teórico-conceitual, à luz das institucionalidades, à luz dos grandes temas e das grandes questões. Então, Daniel, passo para você a palavra, para suas reflexões, seus pontos, e aí a gente pode abrir, né, para o debate, para vocês que estão nos assistindo pelo chat, colocar as questões, também os nossos colegas que estão aqui de apoio, que são também da equipe, né, que são também do CIRIEC Brasil, que estão acompanhando tudo nos bastidores, participaram de vários GTs, a gente se dividiu aqui. Então, após a fala do Daniel, acho que a gente deve abrir, né, para uma fala geral das pessoas que aqui estão conosco. Então, por favor, professor Daniel. Então, vamos lá, obrigado, Leandro. Boa noite a todos e a todas, né? Como o Leandro disse, está na fase final do evento, várias pessoas estão aqui há mais de 12 horas de atividade por dia, algo que é puxado, mas que, no fundo, está, de certa forma, está cumprindo um pouco a missão desse evento, que era aglutinar, né, estudos da América Latina e sobre a América Latina, envolvendo economia social, economia solidária, cooperativismo, né, todos esses temas extremamente importantes, né, e buscando aí um denominador comum para a nossa região, tá? Seja ele um denominador teórico, seja ele pontos de convergência práticos dos empreendimentos, seja ele um desafio institucional, né? Então, falar, talvez que na última mesa aqui, né, que amanhã tem alguns GTs e a sessão de encerramento, né, que é mais uma sessão propositiva sobre os desafios, né, da, 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 da,
desafios institucionais para a economia social e solidária na América Latina, né? Quase que pensar uma síntese do que foi esse evento, né? Quase pensar essa síntese, né? Nós identificamos aqui alguns desafios teóricos, né? Que apareceram nos painéis e também nas apresentações, nos grupos de trabalho, né? Os 8 grupos de trabalho que nós tivemos no evento, né? Que é uma busca de conceito, de significado, de representação do que a gente está tratando, né? Desse objeto de estudo, podemos dizer assim, que é a economia social e solidária, a economia popular, cooperativismo, né? São independentes, que fazem parte um do outro, né? Ou seja, uma construção teórica que está em aberto, né? Temos aí uma convergência, que isso é um espaço de disputa, mas não temos a convergência se é uma disputa que ela vai se encerrar, alguém vai ganhar esse debate, encerrar essa dúvida, e também, ou se há algo aí dentro da pós-modernidade, né, que seria algo fluido, né, algo que muda, que cambia ali, ou seja, é algo que se altera permanentemente. A característica da economia social e solidária é se alterar permanentemente, não possuir uma forma definida, né? E de certa maneira, né, essa questão dessa fluidez do conceito, dos conceitos teóricos, né, que para quem é da universidade isso é um desafio muito grande, né? A gente não consegue trabalhar com categorias fluídas, né? Principalmente nas ciências humanas, né? Principalmente na economia, né? Eu sou da área do direito, mas me aventurei a fazer um pós-doc na área de economia, né? O professor Leandro aí foi meu supervisor, né? Supervisor bonzinho, né? Não me cobrou muito ali. Mas quando você vê na economia, a tendência é o quê? É buscar a estabilidade, é buscar a permanência das relações, né? No direito é a mesma coisa, né? Direito se a gente for parar para pensar, as relações privadas elas são do Império Romano, tem mais de 2000 anos, né? Tudo sereno, né? Tudo tranquilo, né? Então, é uma dificuldade muito grande para a forma de pensar nessa busca de uma teoria da economia social e solidária, né? É uma dificuldade muito grande você pensar em questões que são fluídas, né? Em teorias que são fluídas. Talvez isso até seja impossível de se pensar, né? Então, o debate, né, é muito mais do que metodológico, né? Numa própria teoria do conhecimento, né? Como é que nós vamos conhecer fenômenos sociais, né, que são extremamente mutáveis, né? Eles possuem uma velocidade de mudança extremamente elevada, né? Ou seja, se a gente for parar para pensar, no ano e meio atrás, antes da pandemia, você tinha esses empreendimentos populares, né, que fazem parte da economia solidária, eles possuíam uma característica específica. Hoje, um ano depois, eles estão completamente reformulados. Tá? Eles são completamente diferentes, tiveram uma adaptação a essa nova realidade, né? E mesmo os grandes empreendimentos, as grandes cooperativas também passaram por adaptações, né? O que nós não encontramos em grandes empresas, o que nós não encontramos em grandes empresas. Ou seja, você vê a crise, o que aconteceu com o setor de aviação? Ele está praticamente falido, está necessitando de aportes bilionários dos governos. Temos aqui vários colegas da Colômbia, né? Vocês podem analisar o que aconteceu com a Avianca, em termos aí de crise, né? Então, nós temos um desafio, né, teórico de compreender isso, né, que vai muito além de criar uma metodologia de avaliação, né? O Leandro tenta criar isso há um bom tempo, às vezes eu até insisto com ele, né? Que a gente precisa criar uma metodologia de avaliação, né? Mas é uma metodologia para avaliar fatores que são permanentemente em mudança, né? Então, é um desafio muito grande essas questões, né? E também nós temos aí uma questão institucional.
tá? Uma questão institucional, tá? Que esse sim a gente talvez seja aí o que nós conseguimos mais respostas nesse evento, tá? Nós percebemos que o desafio é maior no campo de vista institucional, e também, mas também do outro lado, né? Embora os desafios sejam maiores, nós temos aqui mais respostas, tá? Mais respostas do que do ponto de vista aí da teoria, né? Então, do campo de vista institucional, né, o que nós percebemos? Desde a primeira fala, né, do Bernard Thierry, na abertura, né, que é o presidente internacional, o presidente do CIRIEC Internacional, né, tá, que além da questão toda da estrutura do CIRIEC, das pesquisas, das redes, da necessidade das redes de pesquisa, o mundo funciona em rede hoje, né, não só para pesquisa, mas a própria economia solidária, hoje ela sobrevive em rede. Se ela não formar rede, ela tá morta, né? Esse é o grande recado que ele deixou para a gente, tá? Do ponto de vista dos empreendimentos. Mas a América Latina, né, o Brasil também, especialmente, são países, né, que pela sua própria caminhada histórica, né, são países que têm uma relação única com o Estado. Tá? A relação dos latino-americanos com o Estado é uma relação específica nossa. Nós temos um jeito próprio de nos relacionarmos com o Estado. Tá? Nós temos uma relação, muitas vezes até clientelista com o Estado, tá? Que vem aí de uma questão histórica nossa, tá? Que formou o nosso jeito de ser, formou a nossa cultura, formou as nossas relações sociais. Tá? Então, dentro do campo de vista ali, até institucional, né? Embora tenha o Estado ali como instituição, nós temos algumas questões informais, de cultura, religião, uma série de questões que foram influenciadas por essa figura do Estado. Tá? Isso, que também a gente precisa revisitar quem é esse Estado no século XXI, o que vai ser o Estado pós-pandemia. Né? Tá? Então, a partir dessa questão do que é o Estado, né, essa relação do que é o Estado, a gente tem que pensar nas questões institucionais, tá? Para se pensar numa agenda. Tá? E aqui eu acho que nós temos a função desse evento é pensar não só uma agenda local, não só uma agenda internacional, mas uma agenda regional, tá? Uma agenda latino-americana. Tá? Eu costumo insistir muito com os colegas os outros CIRIECs aqui, os amigos de outros países da região, que a gente tem que ter uma agenda comum, tá? Uma agenda política e uma agenda prática, meio operacional aí da economia social e solidária nessas áreas, tá, né? A pensar de forma regional. Os nossos desafios são regionais. Uma das características da economia social solidária e do cooperativismo é atuar em rede, então nós precisamos regionalizar as nossas redes. Tá? Embora tenha uma importância muito grande as questões locais, é lá que toda a atividade econômica acontece, mas já é uma atividade econômica local que é interligada com o resto do mundo do que acontece. Tá? Então, para isso, o Congresso ele trouxe algumas contribuições interessantes, né? Algumas contribuições interessantes. Nós conseguimos obter aqui nesse evento, né, informações da formação de uma agenda mundial, tá? Nem digo internacional, uma agenda mundial, que é uma agenda que será padronizada internacionalmente em relação à economia social e solidária. Tá? Ou seja, já descobrimos aqui que as próprias nações, a ONU, ela já está um debate que vem de algum tempo já, né? O Leandro, a gente já até participou de algumas reuniões aí que indicavam para isso, né? A pauta da economia social e solidária entrar na agenda das Nações Unidas, tá? E realmente avançou muito rápido. Tá, avançou muito rápido e está
está em debate, está sendo construído, né? Tá uma resolução das Nações Unidas sobre economia social e solidária. Tá? Além disso, a própria OIT, que já possuía esse debate internalizado, né? Ou seja, que foram exposto aqui o papel das academias, né? Ou seja, grande parte dos CIRIECs aqui, eles surgiram após academias da OIT, ou seja, tem um debate maduro dentro da OIT sobre economia social e solidária. Isso começou a aparecer nos documentos da OIT, tá? No documento centenário, em 2019, isso apareceu oficialmente. Tá? A economia social e solidária é forma de trabalho que faz parte da Organização Internacional do Trabalho. É um tema que é tratado, tá? Pela OIT. Tá? Indiretamente já existiam algumas resoluções, uma resolução muito importante sobre cooperativismo, né? E agora isso faz parte oficial, já é reconhecido, tá? A ponto que em 2022 o tema central da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde vão delegados de todos os países, né? São 5.000 pessoas debatendo as questões trabalhistas, né? Para se aprovar resoluções, as recomendações da OIT. O tema central de 2022 é a economia social e solidária. Tá? Coincidentemente, terça-feira, né, saiu uma chamada de uma atividade, de um evento da OCDE. Tá? Agora já estamos falando da OCDE, né, que é um organismo internacional voltado para objetivos completamente diferentes da economia social e solidária. Né? Tá? Cujo título do evento, né, é a economia social e solidária da marginalização ao mainframe. Tá? Isso de certa forma, até assusta, né? No sentido positivo. Né? Ou seja, não é mais economia informal. Tá? Isso aqui tem que vir para o eixo central, né? Para as questões centrais das políticas econômicas. Né? Das políticas econômicas. Tá? E isso vai se dar, né? A OCDE ela tem uma proposta interessante, né? Que isso aqui a gente já conseguiu acompanhar um pouco também, não aqui no evento, mas em outras atividades da própria OCDE, né? Tá? Que é uma preocupação institucional, né? Como você institucionaliza essa passagem dessa economia marginal. Tá? A gente precisa compreender melhor, né? Se é uma economia popular, se é uma economia informal, porque temos diferenças aí, como é que você faz essa transposição, tá, para o mainframe econômico. Tá? E a saída deles são as relações jurídicas. Tá? As relações jurídicas é a questão no centro dessa transição, né, dessa marginalidade, né, como ela é vista hoje pelos organismos internacionais, né, para o eixo central da economia. Isso aqui faz parte, tá? Isso aqui faz parte. Tá? Eu acredito, eu pessoalmente, que a pandemia, de certa forma, jogou luz nesse debate, né? Ela colocou ali os holofotes em cima disso, né? Que não é segredo, todo mundo sabe que os níveis de precarização do trabalho, de empobrecimento, de aumento de pobreza e miséria, eles dispararam. Tá? E aí, quanto mais subdesenvolvida a região, pior ficaram esses indicadores, né? De forma que o aparato institucional existente, né, ele já não dá mais conta. Tá? Ele já não dá mais conta. Né? A grande questão é mais ou menos o seguinte: e aí, você tem lá as normas trabalhistas que protegem o trabalho. Né? Se ela não der conta, você tem normas jurídicas, instituições assistenciais, como se fosse um colchão ali que está no piso ali para receber esses números de pessoas pobres e miseráveis que está aumentando. E abaixo disso, tá? O que existe? Tá? O que existe? A economia solidária, ela consegue dar conta disso? Ela consegue, pelo menos, diminuir esse problema? Tá? E perceberam que sim. Tá? Perceberam que sim. A única estrutura, tá, capaz de organizar isso daí,
essas pessoas que estão abaixo, fora do sistema protetivo do Estado, né, é exatamente a economia solidária, a economia social e solidária. É ela que tem as ferramentas para isso. Tá? Então, aí surge, né, o grande desafio. Né? Olha, já que é depender do Estado, a economia solidária, é ela que tem o ferramental, né, começa a surgir o desafio, né, de como institucionalizar esse ferramental que a economia, essas ferramentas que a economia social e solidária ela possui, né, para essa organização, esses organismos, né, esses empreendimentos populares, né, conseguirem, né, se tornar viáveis, tá? Conseguirem aí se tornar viáveis, tá? Então aí, né, nós encontramos desafios de duas ordens, né? Desafios de duas ordens. Desafios locais, tá? Desafios locais, tá? Que é, na verdade, a mudança do aparato institucional que existe, tá? Para atingir, né, essa nova economia popular e solidária que aumentou de tamanho, organizar esses empreendimentos, tá? Organizar esses empreendimentos, isso é uma tarefa nacional, tá? É uma tarefa nacional de cada país. Ou seja, aqui no Brasil nós temos o desafio de se pensar esses desafios, né? O Brasil está muito mal nisso, tá? O Brasil não vai bem. Nós temos aí algumas propostas de leis que tentam organizar a economia solidária, mas são propostas que, no meu ponto de vista, embora seja um ganho político muito grande, né, do ponto de vista técnico, são muito fracas. Né? No painel anterior aqui, não sei se foi o Mário Hadrigan, alguém mencionou, falou, olha, nós temos institucionalidades, mas as institucionalidades são muito fracas na nossa região. Tá? E vai ser assim. Tá? Elas são institucionalidades fracas, tá? Que não são suficientes, tá? Para organizar isso. Então, aqui nós temos um dever de casa, né? Cada país tem essa missão. Tá? E do ponto de vista do desafio regional, tá? Que talvez essa seja a grande proposta desse evento, tá? A grande proposta desse evento, né? Nós começamos o evento buscando uma certa padronização nessas ações nacionais. Mas nós percebemos ao longo de alguns debates aqui, como a Heloísa Primavera, que participou do evento ontem, né? Ela nos trouxe algumas questões interessantes, né? Como a existência de temas estratégicos, tá? Que são temas regionais, tá? E que, economicamente, tá? E até mesmo aí, juridicamente, elas são temas viáveis de se desenvolverem regionalmente. Tá? Então, a economia solidária ela só vai ter sucesso do ponto de vista econômico, tá? Do ponto de vista econômico, tá? Agora não só institucional, né? Se ela passar a atuar em redes que agora são redes regionais, tá? Não mais redes locais. Tá? No Brasil, isso a gente tem que pensar um pouco diferente, né? Porque o Brasil tem um tamanho continental. Né? No Brasil tem muita gente que fala a gente não precisa dos latinos porque a gente é grande o suficiente. Né? Tá? Em parte. Essa é uma grande mentira. Tá? A gente precisa assim, dos latinos, não precisa. Né? A gente é um único continente, né? Tá? Que nós temos que dialogar e pensar como continente. Né? Não dá para a gente continuar, até com uma certa arrogância, dizendo que nós somos autossuficientes. Né? A gente não consegue nem produzir oxigênio para pessoas sobreviverem no hospital. Tá? Então, é uma questão, né, que, primeiro, o Brasil precisa mudar de padrão de comportamento que nós temos. Tá? Em segundo lugar, né, a gente precisa começar a pensar em temas, do ponto de vista econômico, eles são regionais. Tá? Para que, a partir disso, né, que a partir desses temas
regionais, tá? A gente comece, né, a gente comece a criar estruturas econômicas, ou seja, empreendimentos regionais, que, por sua vez, aí forçam, né, pressionam, do ponto de vista político, de criação de agendas, né, as mudanças institucionais necessárias. Né? Até a Luísa Primavera, a gente estava conversando com ela de você começar, né, a postar algumas questões, né, como a própria discussão de moedas sociais. Tá? Isso é um tema economicamente viável de se pensar regionalmente, tá? Porque você não tem uma moeda social, tá, do continente, tá, ou mesmo de regiões, né, do Mercosul, da comunidade andina, comunidade caribenha, né? Tá? Isso é possível, né, do ponto de vista técnico. Né? Os economistas aí, estou vendo Juan, David, aí, o Leandro, aí, vocês me corrijam do ponto de vista técnico, mas é possível, inclusive juridicamente também. Tá? Então, o desafio que nós temos hoje, né, dentro daquela linha de missão orientada, né, de você buscar temas estratégicos, né, direcionar todos os seus esforços para temas estratégicos, né, para que depois se desenvolva esse tema estratégico, para que você transborde para outros setores os efeitos positivos, tá, do desenvolvimento desse tema estratégico, né? Eu acho que isso é o grande desafio. Tá? Esse é o grande o desafio, né, de encontrarmos, né, qual é esse grande tema econômico, né, que nós podemos, dentro da economia, das estruturas existentes, da economia social e solidária hoje na América Latina, né, qual é o tema que nós podemos desenvolver, tá, regionalmente, a partir aí das estruturas já existentes. Tá? Então, acho que a grande pergunta, né, que nós saímos aqui, né, afinal, qual que é esse tema? Tá? A Luísa Primavera já deu a dica dela de, ó, é moeda social, tá? Vai, joga, for apostar, aposta as fichas aqui, né? Pode ser setor agrícola, né, da agricultura familiar, tá, que tem em todos os países? Pode, tá? Mas esse é o grande desafio, né, que a gente tem. Encontrar esses temas comuns, tá, para toda a nossa região, que a partir deles, tá, a gente alavanque a economia social e solidária na região, né, a partir da formação dessas redes internacionais. Tá? E para isso, acho que os CIRIEX latino-americanos, também de outros países, assim como outras instituições, né, nós temos aí toda a capacidade técnica, né, para fazer isso, para pensar isso. Né, a gente já tem um grau de maturidade suficiente para construir, né, essas relações. Tá? Então, eu encerro por aqui, né, para a gente poder usar esse tempinho final aí que nós ainda temos, né, para poder debater um pouco essas propostas. Né? Eu vejo que temos aqui vários colegas aí que já conversamos sobre isso em outras oportunidades, né, mas a gente pode aí voltar nisso, né? Tá? Nesse grande desafio, né? Que talvez seja o grande produto, né? desse evento, né? Então, desejo aí saúde a todos, né? Mais do que qualquer outra coisa nesse momento aí que o Brasil, o mundo vivem, né? Tá? Desse vírus aí que tá matando muita gente, né? E mostra aí a nossa, não sei se é falta de capacidade ou má vontade em resolver as coisas, né? Então, um grande abraço aí a todos e a todas, né? Tá? E agora deixo aí a condução dos trabalhos aí com o Leandro. Tá? Eu acho que os desafios são imensos, como nós podemos constatar, mas também não vejo outra saída de pensar, de um lado, o fortalecimento da economia social e solidária dentro, né, do país, e aí passa por questões teóricas, conceituais, de mensuração, que é um tema importante também, né, e, por outro lado, o fortalecimento de uma perspectiva regional,
também de enfrentamento. Daí esse é um dos grandes objetivos que saem daqui deste congresso, né? Não há dúvidas de que há uma crescente importância e até mesmo curiosidade por parte de agências internacionais. Isso eu venho acompanhando muito de perto. O Daniel citou o caso da OCDE. Tive a oportunidade aí de estar dialogando com o pessoal, o nome da Antonella Noia, que participa das reuniões já há alguns tempos aí no âmbito das Nações Unidas, outras instituições, e também dentro de cada localidade, a gente percebe isso até mesmo como professor universitário nos centros de pesquisa, do ponto de vista de interesse e curiosidade por orientações de trabalho, desde monografia, passando por especialização, por mestrado, por doutorado, pessoas que estão com interesse, né, em entender e dialogar com com esse tipo, né, de economia. A gente, no mundo econômico, e eu como economista e professor de economia, a gente aprende que existe uma certa e só economia, que é a economia do mainstream, hegemônica, do homem econômico, da eficiência econômica, mas, na verdade, não é só ela que existe, isso que nós estamos aqui propondo também, essa discussão. E a discussão que se espraia para o campo do direito, como é a área do Daniel, para o campo da sociologia, para o campo da contabilidade, para o campo da psicologia, enfim. A inter e a multidisciplinaridade é o que move também esse olhar, né, digamos, complexo, esse olhar sistêmico da economia social e solidária. Bom, teria outras questões mais específicas que eu fui anotando ao longo das mesas que eu participei, dos grupos de trabalho que eu tive a oportunidade de ouvir, de aprender, mas eu acho que também, dado o tempo e o teor de trabalho de todos de hoje, né, e quando nesse modelo que nós estamos, o cansaço acho que dobra, porque a gente fica aqui olhando para uma tela de computador, né? Diferentemente se estivéssemos todos nós na Bahia, que deveríamos estar, onde esse congresso originariamente ia acontecer presencialmente, na linda Bahia, na linda Salvador aí, o David, que está aqui também nos representando. E aí agora era a hora, né, da parte cultural, tomar aquela cervejinha, comer aquele peixinho, onde a conversa também se continua, tá? Mas então, dado toda essa questão, vamos abrir aqui para pontos, para questões. Acho que é importante a participação de quem está nos assistindo também, dar a percepção, colocar pontos aí também da agenda. Temos aqui conosco, estou vendo o Juan Fernando do CIRIEC da Colômbia, também com uma experiência de CIRIEC muito importante, com uma experiência internacional também importante, amigo de várias batalhas, né? Então, eu diria que também gostaria de ouvi-lo um pouco, que acompanhou aí alguns momentos, e os demais que estão presentes conosco. Há alguns que estão pela primeira vez vendo o que é o CIRIEC, participando. As percepções são importantes também, porque o que deve prevalecer aqui é a co-construção dessa agenda de trabalho posterior a esse evento que nós gostaríamos de construir com todos, né? Então, deixo aqui a palavra aberta também, não ficar monopolizando o espaço. David está aqui também, já abriu a câmera. David, ele sim é o nosso anfitrião aí, né, no congresso, né? Se não fosse essa pandemia, estaríamos na linda Bahia, e gostaria de ouvi-lo também. O David tem, além de um olhar acadêmico, um olhar também do setor público, que é muito importante. Então, enfim, gente, está aberta a palavra, vamos falar, vamos expor pelo chat, perguntas, pontos, agenda, né? E é isso, está aberto aí nesses minutos finais que nós temos. E o trabalho vem depois, viu? O trabalho vem depois. Acho que era bom a gente ouvir o Juan, Leandro. Já ouvimos aqui a experiência, um pouco aqui o Daniel, o seu. Acho que era bom também a gente ouvir o Juan. Pode ser, Juan Fernando, o seu olhar, suas percepções.
Temos a Ana Milena também, da Colômbia, Siriec Colômbia, grande parceira também de trabalhos de reflexão. Boa noite. Boa noite, Juan. Bom, voy a hablar en español. Estas iniciativas que vienen desarrollándose y que acá se muestran con las experiencias de la CEPAL, de la Alianza Cooperativa Internacional, estudiando las formas como nuestras organizaciones pueden transitar hacia una economía más sostenible, más digital, menos contaminantes, nos están propiciando unos desafíos que desde la academia debemos trabajar. Para nosotros desde CIRIEC Colombia es una necesidad imperativa trabajar en red con nuestros colegas de México, de Costa Rica, de Brasil, de la Argentina, del Paraguay profundo, porque nos damos cuenta que finalmente nuestros problemas son los mismos y que actuando en red podemos zanjar iniciativas similares en cada uno de los territorios. En este evento hemos visto una polivalencia muy importante de posturas, de enfoques, que nos lleva, como conversábamos con nuestro amigo Daniel Meneses o con Leandro Moraes, nos lleva a la necesidad de encontrarnos nuevamente entre académicos para definir una agenda de investigación comparada que tenga la capacidad de ser alimentada con los hallazgos territoriales de cada uno de los investigadores que aquí han hecho parte. Creo que debemos articular los trabajos que vienen realizándose desde la CEPAL, desde la Alianza Cooperativa Internacional, con los trabajos del Grupo Tarea de Naciones Unidas, pero también reanimar las iniciativas del Grupo del Mercosur, las iniciativas de un estatuto compartido en el área andina para poder actuar conjuntamente a los enormes desafíos que tenemos para posicionar a nuestras organizaciones como actores protagonistas del cambio, de las transferencias y las transiciones hacia un mundo más sostenible. Quería comentar eso y felicitar, por supuesto, a cada uno de los organizadores de este evento, a David, que vuelvo a verle y que esperaba verle presencialmente, pero bueno, por ahora no podemos hacerlo, a Daniel, a Leandro, a Luis Felipe, a Lian, que he visto moderar muy bien las mesas, y estamos muy contentos desde CIRIEC Colombia de ver cómo Brasil toma la delantera en esta necesaria acción en red latinoamericana. Polivalente de idiomas, polivalente de enfoques, pero con la mirada en transitar hacia una economía más sostenible. Muchas gracias por hacernos parte de estos procesos. Muito bem, Juan. Queria contribuir rapidamente, Daniel, Leandro, Felipe, professora Eliana, no que diz respeito a, além dessa aliança acadêmica e com os empreendimentos de economia solidária Sul-Sul, né? Acho importante também, eu acho que inclusive na própria fala da Anita Amorim, numa das mesas que nós tivemos, uma fala importante, no sentido de que é preciso a gente também incorporar, tanto na fala dela, como também nós tivemos aqui na fala, na mesa do professor Corádio, e também nas mesas anteriores, né? Algumas falas relatando essa importância da gente conectar as políticas públicas com essas ações de pesquisa, extensão e também com os empreendimentos. Então, acho que o setor público, nós temos experiências belíssimas no México, Colômbia, no setor público, Argentina, no setor público. E aqui no Brasil, nós temos também alguns estados subnacionais que também têm experiências significativas
do ponto de vista do fomento à economia solidária. Hoje, aqui na mesa à tarde, também vi uma apresentação da Colômbia, Universidade Javeriana, o professor Guzmán, fazendo uma apresentação a respeito de um convênio que a universidade tem com o setor público para fazer extensão e criação de cooperativas, assessorias a grupos, a empreendimentos formais e não formais de economia solidária na Colômbia, né? Fortalecendo do ponto de vista da tecnologia e etc, etc. Eu acho que também nós temos que, nesse nosso evento, apontar caminhos para que a gente possa fortalecer essa política pública. Sem a política pública, a economia solidária ela passa por algumas dificuldades, como nós estamos passando aqui no Brasil, uma vez que a política pública nacional ela tem tido um decrescimento ou uma inexistência nos últimos anos, né? Então, se a gente consegue, na minha opinião, conectar os CIRIEX e conectar também alguns governos do nosso continente latino-americano que têm a disposição em fazer uma política pública comum aqui no Sul, me parece algo significativo, uma experiência que a gente possa iniciar, né? Iniciar, já tendo alguns países e alguns estados subnacionais com algo muito encaminhado, com experiências próprias, mas já que a nossa ideia, que nosso encontro é a gente poder fortalecer essa relação Sul-Sul, do CIRIEX do Sul, a gente também poder botar essa pimentinha aí, que é dialogar também com esses governos subnacionais, os governos nacionais, para o fomento, né, da economia social e solidária, e o CIRIEX ser esse interlocutor, ser essa instituição que vai assessorar a construção da política pública nacional ou subnacional. Está aqui conosco também Camila Capac, que representa o governo, né, subnacional, Prefeitura de Araraquara, Coordenadoria de Economia Solidária, Trabalho, se quiser se manifestar também, é importante até na direção do que David nos colocou. E quem quiser se manifestar também, tá? A gente está aberto aí, não tem ordem. E lembrando também que Camila, aqui conosco, representa a rede de gestores, né, um importante parceiro nesse evento também, nessa aproximação com os governos. Então, só para dar esse reforço aí, a importância dessa parceria. Boa noite. Eu ia falar justamente disso, né, desse papel que a rede de gestores vem cumprindo, né? Nós terminamos recentemente um planejamento estratégico para esse ano de 2021, e a nossa principal missão na rede de gestores é ampliar o escopo da rede, né, fortalecê-la institucionalmente, mas enfatizar bastante a questão da municipalização das políticas de economia solidária, né? É um ano em que nós temos o primeiro ano de muitas gestões públicas, né, dos municípios aqui no Brasil, apesar de alguns prefeitos reeleitos, grande parte prefeito pela primeira vez. Então, a gente tem feito esse exercício, né, de buscar levar um modelo de institucionalização, um modelo mínimo, né, para essa implementação das políticas de economia solidária, e, ao mesmo tempo, fortalecer essa rede como um espaço de articulação. E é justamente nesse sentido que a rede busca também essa parceria com o CIRIEC, porque são espaços de grande articulação, né, em que nós podemos nos fortalecer institucionalmente e ganhar essa abrangência institucional, né? Obrigada, uma boa noite a todos. Daniel, posso também trazer algumas reflexões aí? Claro. Pensando nesses debates que a gente realizou, né, então participei do GT de avaliação de política pública, a gente veio conversando hoje também sobre gestão e extensão, e a gente vendo essa experiência interessante que a própria rede de gestores está desenvolvendo aí, essa caixa de ferramentas, né, dos principais elementos para a institucionalização da política pública, veio também uma reflexão assim do sentido da gente
a gente busca, né, e como o David traz essa provocação importante, né, é importante a gente buscar essa parceria com os gestores públicos. A gente teve aí um processo, né, de avanço muito grande no Brasil por causa dessa institucionalização em nível federal, né, que a gente viu nesses anos, até 2015, ali, anterior, né, 2016, quando a gente vê o desmantelamento da política. Mas, ao mesmo tempo, também fica a reflexão de como que a gente, nesses processos de parcerias com os gestores, que a gente tem esse processo de trocas, né, de gestão que a gente conhece, como é que a gente mantém certos níveis de institucionalização suficientes para manter a própria política pública, né? Porque a gente viu, por exemplo, a gente consegue ver no âmbito nacional esse desafio que nós temos no Brasil, de que foi Senais, foi junto o Conselho Nacional de Economia Solidária, né? Então a gente perde toda a estrutura de articulação. Então penso que um dos caminhos tem, talvez até mesmo com o CIRIEC, CIRIEX, aí pensando nessa parceria, né? Que é fazer essa ponte com os governos, como o David traz, né? A gente tem visto no Brasil, para os colegas que são fora do Brasil, né? A gente tem visto agora um papel muito forte dos entes subnacionais, principalmente os estados. A gente tem até coalizão de estados, né, para ações em conjunto, né, para pensar políticas articuladas, né, um papel que o governo federal não tem realizado. E os municípios também têm um papel importante aí, na própria Covid tem um papel importante na liderança de certas ações, né? A provocação que eu faço é a gente pensar, até mesmo com a própria rede, já que está tendo uma experiência muito interessante também, em a CIRIEC poder articular, por exemplo, com a própria academia, de a gente estar mais próximo para sistematização, para conhecer, para trazer, evidenciar essas experiências, né, as boas práticas. Ao mesmo tempo, também a gente tem um olhar para os conselhos de economia solidária, né, porque até esta semana está tendo a semana de descomemoração, né, de 2 anos da revogação do decreto da Política Nacional de Participação Social, né, várias redes estão fazendo essa mobilização, vários conselhos que foram desmantelados em âmbito federal, e a gente precisa garantir que esses conselhos eles tenham força nos territórios, nos estados, e creio eu que seja essa ponte, né, entre os governos que estão nas gestões atuais ou gestões futuras com o próprio movimento, as instituições que estão trabalhando no campo da economia solidária. Então, a provocação vem aqui a gente pensar também, quando a gente articula governo, pensa articulação de governo, a gente pensar estrategicamente o fortalecimento dos conselhos, né? Porque os conselhos, eles têm esse papel de conexão e talvez, com força, eles possam ter um papel, vamos dizer assim, de continuidade, de sustentabilidade para as próprias políticas, né? Seja estaduais, municipais, né? Então, vejo aí um olhar que a gente tem que ter para um instrumento que é uma marca da própria democracia brasileira recente, né? A criação dos conselhos, certo? E, ao mesmo tempo, também é um espaço que dá garantia de continuidade de política pública, de planos, né? De luta por fundos, recursos, etc., que a gente tem aí à nossa mão, né? Então, só uma provocação, pensar também estrategicamente onde a gente, vamos dizer assim, busca construir ou gerar sustentabilidade para as políticas públicas, né? Obrigado. Alguém mais? Eu queria aproveitar para falar Por também, favor, se professor. vocês me permitirem. Eu estou chegando agora no CIRIEC, esse evento, para mim, teve um efeito extremamente positivo. A gente fica ali dentro da universidade, eu até então, utilizando apenas esses caminhos, e as discussões que eu tive a oportunidade de participar mostraram que realmente os desafios são grandes, mas a gente, quando se une, quando busca alternativas, como o David colocou, o Luiz está fazendo proposta, o Daniel, essas mesas todas mostraram que há caminhos. O que a gente precisa, na verdade, é encontrar formas de operacionalizar esses caminhos. Então, eu queria agradecer a oportunidade a vocês, publicamente, de estar aqui e dizer que estou aqui para dar as mãos e seguir no caminho para a gente buscar construir
ações cada vez melhores que permitam que o desenvolvimento da economia solidária se dê de forma efetiva no nosso país, na América Latina e no mundo, se for possível, né? É isso, gente. Muito obrigada. Que bom, Eliane. A gente quem agradece, somos agora do mesmo time. Tê-la, para nós, é um ganho muito grande. Professora Eliane, para quem não conhece, aí que está de fora, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das mais importantes universidades do país, também com uma experiência no mundo das ITCPs, né, que são as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, onde ali foi a originária, né, então temos muito a aprender e a construir conjuntamente. Muito obrigado. Bom, já deu as 9 horas, vamos caminhar aqui para a finalização. Tem gente ainda aí com estímulo, vi que tem algumas questões mais específicas, a gente pode retomar, que não seria o momento, né, sem os detalhes devidos fazer. Aproveito também aqui, só para finalizar, a Júlia, que está aqui, se puder abrir sua câmera. A Júlia, já tivemos aqui representantes de governo, representantes de organismos internacionais, de professores. A Júlia, se puder, né, não sei, ali abrir a câmera, gostaria que ela aparecesse. A Júlia é aluna nossa da Unesp, é do NEPESC, do núcleo que a gente segue, que é o Núcleo de Extensão e Economia Criativa, Solidária, né, e Cidadania, e trabalhou fortemente, como todos aqui, nós, né, da organização, quase sem recursos, mas com muita boa vontade, e conseguimos, não é a mesa final, mas é um momento que eu acho que é importante também tá colocando isso, né, de acordo com o que foi aí falado, todos aí que trabalharam para fazer isso possível, tá? E a Júlia, em nome dos alunos aí também, poder falar um pouquinho, se quiser, também da área da economia solidária, vem estudando o tema, enfim, palavras rápidas, curtas, mas intensas. Bom, boa noite a todos e todas. Como o Leandro falou, né, eu sou aluna de economia da graduação ainda e faço parte do núcleo junto com ele. E o que eu tenho para falar, na verdade, agora é que, bom, eu me sinto pequenininha ainda, começando nessa estrada. Comecei a estudar economia solidária em 2019 e é um caminho assim que mesmo que a gente não tenha tantos recursos aí na área das ciências humanas, o retorno que a gente tem é muito gratificante. Acho que é isso que dá força para a gente continuar nesse caminho, né? E, inclusive, nesse congresso, acho que é isso também que eu consegui ver nos GTs que eu participei, hoje também que eu apresentei. A Camila, inclusive, estava junto lá com a gente. E acho que é isso que motiva, né? E também o acolhimento que a gente tem dentro dessa área é muito bom. Se a gente, de um lado, vê que não tem muita força, muito estímulo de uma ponta, de outra ponta, né, que é de quem está dentro desse meio, a gente tem muito acolhimento e muita força para continuar. E eu me sinto muito feliz de estar no começo da minha trajetória acadêmica e seguindo na área da economia solidária e já ter todo esse apoio, esse amparo e todas essas pessoas do meu lado. É isso. Muito bem, agradecer então a isso. Valéria também, que está aqui conosco, né? Bom, pessoal, então, boa noite a todos e todas, dormir em paz, e amanhã voltamos para os últimos GTs e as sessões aí de encerramento. Certo, Daniel? Ok, gente. Então, nos vemos amanhã nos GTs, no encerramento. Bom, Abraço. Boa noite. Valeu.